Sair da pobreza não é apenas ganhar mais dinheiro. E essa é a primeira coisa que quase ninguém te conta. Porque se fosse só aumentar a renda, muita gente que já recebeu aumento, bônus ou fez renda extra teria mudado completamente de vida. Mas muitas vezes não é isso que acontece. O salário sobe e os problemas continuam. A sensação de aperto continua também. O medo do fim do mês segue presente. E a ansiedade antes de olhar o aplicativo do banco não some. E isso gera uma pergunta desconfortável. Se o problema não é só dinheiro, então qual é? Existe uma parte silenciosa desse processo que quase ninguém explica. Uma parte que não aparece em frases motivacionais e não cabe em vídeos rápidos de 30 segundos. É menos glamurosa, é menos inspiradora, mas é muito mais real. Hoje, eu quero conversar com você sobre essa parte invisível, sobre o que realmente começa a acontecer quando a sua realidade financeira melhora, mesmo que pouco. E talvez algumas coisas que eu diga aqui incomodem um pouco. Mas se você ficar até o final, vai entender por que isso pode mudar completamente a forma como você enxerga sua própria trajetória. Nesse vídeo, eu quero te mostrar o que realmente muda quando alguém começa a sair da pobreza e por que essa fase pode ser mais desafiadora do que parece à primeira vista. Porque quando a gente fala em mudar de vida, quase sempre a conversa gira em torno de renda, oportunidades ou esforço individual. Mas essa é só uma parte da história. Não é sobre meritocracia simplificada. Não é sobre repetir frases de pensamento positivo esperando que a realidade se transforme sozinha. E também não é sobre culpar o sistema, a família ou você mesmo. É sobre estrutura, sobre ambiente e sobre decisões pequenas que se acumulam ao longo do tempo e criam direção. É sobre identidade e, principalmente, sobre o que começa a acontecer dentro da pessoa quando a realidade financeira começa a mudar, mesmo que lentamente. Porque a parte mais difícil desse processo não é necessariamente aumentar a renda. Existe algo mais silencioso e mais profundo acontecendo ao mesmo tempo. Algo interno, emocional e comportamental. E é essa transformação invisível que determina se a mudança vai se sustentar ou se depois de algum avanço, tudo volta ao padrão anterior. É justamente essa parte quase nunca explicada que eu quero explorar com você agora. Uma das maiores frustrações de quem tenta sair da pobreza é perceber que o progresso não é uma linha reta. A expectativa costuma ser simples: organizar, melhorar e seguir subindo. Mas a realidade quase nunca funciona assim. Você melhora um pouco, consegue guardar alguma coisa, organiza o mês com mais clareza, sente que finalmente está avançando. Só que aí surge um imprevisto. Depois você perde o ritmo por algumas semanas. Aí você comete um erro, depois faz uma compra compulsiva, e depois aparece uma conta inesperada do nada. E de repente, parece que você voltou para o mesmo lugar de antes. Essa sensação de voltei ao zero é extremamente desanimadora. Ela traz culpa, dúvida e até a impressão de que todo o esforço foi inútil. Mas o que ninguém te contou é que transições econômicas quase nunca são lineares. Elas acontecem em ondas, porque você não está apenas mudando números na sua conta bancária. Está mudando padrões que se formaram por anos e anos. E padrão não muda de uma única vez. Ele enfraquece, resiste, volta e aos poucos começa a ceder. Às vezes você melhora 20%, depois volta a 10%, depois avança mais 15%. Parece bagunçado, mas no longo prazo existe movimento. Se você sente que está falhando porque o progresso não é constante,
talvez esteja apenas atravessando a parte invisível da mudança. A parte em que tudo parece instável, mas algo já está sendo reconstruído por dentro. E ainda assim, o que realmente pesa não é essa instabilidade. É o que começa a acontecer ao seu redor quando você muda. Quando você começa a organizar a sua vida financeira, algo muda. E não é só no seu extrato bancário. Você começa a dizer não. E dizer não é libertador. Não para compras impulsivas, não para parcelamentos que prometem facilidade, mas só criam peso no mês seguinte. Não para decisões que antes eram automáticas e quase invisíveis. E aos poucos, isso começa a gerar desconforto. Algumas pessoas ao seu redor não entendem as suas novas escolhas. Acham exagero, rigidez ou até frieza. Outras podem interpretar como julgamento, mesmo que não seja essa a sua intenção. Afinal, quando você muda o seu padrão, ele deixa de ser igual ao das outras pessoas. E então surge uma sensação estranha, você começa a se sentir deslocado. Não porque você ficou melhor, mas porque você está diferente. E diferença chama atenção. Às vezes, você começa a recusar convites que não cabem no seu orçamento. Às vezes, decide não entrar em parcelamentos coletivos. Ou às vezes, escolhe guardar dinheiro enquanto outras pessoas preferem gastar. Isso muda a dinâmica. Toda mudança altera o ambiente. Mexe com expectativas antigas, mexe com acordos silenciosos que antes existiam. Essa fase é emocionalmente pesada, porque você percebe que crescer em alguns momentos exige caminhar de um jeito diferente. E caminhar diferente pode trazer solidão temporária. Mas ainda não é essa a parte mais desafiadora de sair da pobreza. Quem viveu muito tempo na escassez desenvolve estratégias de sobrevivência. E elas fazem sentido. Gastar rápido quando o dinheiro entra, aproveitar qualquer oportunidade imediata, evitar planejamento porque nunca sobra mesmo e resolver tudo na urgência. Esses comportamentos foram mecanismos de adaptação. Eles te ajudaram a atravessar fases difíceis. O problema é que continuam ativos mesmo quando a sua situação financeira começa a melhorar. E isso trava o avanço. Você começa a ganhar um pouco mais, mas continua reagindo como se estivesse em emergência constante. Continua comprando como se o dinheiro fosse desaparecer, e os produtos também. Continua evitando planejar como se planejar fosse apenas perda de tempo. Continua tomando decisões no impulso. E aqui acontece um conflito interno. Parte de você quer estabilidade, mas a outra parte continua agindo no automático da escassez. E esse conflito cansa. Muito. Porque mudar comportamento exige consciência repetida. Exige parar antes de agir. Exige respirar antes de comprar. Exige olhar o mês inteiro, não só o dia de hoje. E exige principalmente tolerar desconforto. Disciplina não é empolgante. Ela é repetitiva. E é para ser assim mesmo. Mas é exatamente essa repetição que vai te ajudar a construir estabilidade. E aqui surge algo ainda mais inesperado. Fato é que existe um conforto estranho na escassez que você já conhece. Pode parecer contraditório, mas quando você vive muito tempo no improviso, ele se torna familiar. Você sabe como funciona a correria. Sabe como resolver emergências porque elas acontecem o tempo todo. Sabe como negociar conta atrasada e se acostuma a atrasar. Você sabe como dar um jeito. Existe uma habilidade construída ali. Mas quando você começa a sair desse cenário, surge algo novo. Previsibilidade. E previsibilidade exige responsabilidade. Agora você tem reserva. Agora você tem escolha.
Agora você pode planejar o mês com antecedência. E escolher conscientemente dá mais trabalho do que reagir. Porque reagir é automático. Planejar é que é intencional. E intenção exige maturidade emocional. Essa é uma fase pouco comentada. O momento em que você já não vive no caos constante, mas ainda não se sente completamente estável. É uma zona de transição. E transições são desconfortáveis. É justamente nessa fase que muita gente recua. Porque o velho caos, por mais difícil que fosse, era conhecido. Mas aqui está a diferença fundamental. A estabilidade não é emocionante. Ela é repetição. Um conceito importante para a gente conversar. Sair da pobreza não significa ficar rico. Não significa luxo, status ou ostentação. Não é sobre carro novo, viagens caras ou uma vida perfeita que você vê nas redes sociais. Não é sobre mostrar para os outros que você venceu. Sair da pobreza é algo muito mais simples, só que ao mesmo tempo algo muito mais poderoso. Significa ter margem, ter sobra, espaço. Margem para você errar. Margem para lidar com imprevistos. Margem para você dizer agora não, sem sentir culpa ou pânico. Significa não depender de improviso para fechar o mês. Não precisar contar moedas nos últimos dias. E não precisar torcer para nada dar errado. E isso é muito importante. Significa conseguir planejar os próximos 30 dias com alguma previsibilidade, mesmo que o orçamento ainda seja apertado. É poder dizer isso cabe ou isso não cabe, com clareza e sem auto-engano. É dormir sem aquele medo constante do fim do mês, sem aquela tensão silenciosa que acompanha cada gasto inesperado. É abrir o aplicativo do banco sem sentir o estômago apertar. É menos dramático do que vendem. Não tem fogos de artifício, não parece revolucionário, mas é profundamente transformador. Porque tranquilidade financeira é silenciosa. Mas ela muda sua postura, ela muda sua respiração, ela muda a forma como você decide. Ela muda até toda a sua vida pessoal. E quando isso muda, algo essencial também começa a se reorganizar dentro de você. E é aqui que está o ponto mais importante da nossa conversa. Quando você começa a sair da pobreza, você não muda apenas a sua renda, muda a forma como você se enxerga. E essa mudança interna é muito mais profunda do que qualquer número na conta. Você deixa de se ver como alguém que está sempre no limite, que vive apagando incêndios, que resolve tudo na urgência e vive estressado. E aos poucos começa a se perceber como alguém que constrói, que planeja, que decide com intenção, que pensa no longo prazo, mesmo que o presente ainda esteja um pouco apertado. Isso altera tudo, porque a identidade sustenta comportamento. Enquanto você se enxerga como alguém desorganizado ou péssimo com dinheiro, as suas decisões tendem a confirmar essa visão. Mas quando você passa a se enxergar como alguém responsável, capaz e estratégico, as suas escolhas começam a acompanhar essa sua nova versão. Você não precisa mais se convencer o tempo todo a fazer o certo. Não precisa lutar contra si mesmo a cada decisão. Você simplesmente age diferente. Não porque você está se forçando, mas porque mudou a forma como você se define. Lógico, identidade não muda de um mês para o outro. Ela não se transforma magicamente como um aumento de salário ou com um único mês organizado. Ela se constrói com repetição, com pequenos acertos acumulados e com decisões consistentes tomadas mesmo quando ninguém está olhando. Repetição exige paciência. E é justamente essa paciência que consolida a mudança e impede que você volte ao padrão antigo.
A verdade é que o que realmente acontece quando você começa a sair da pobreza é que o processo é muito mais interno do que externo. É menos sobre dinheiro entrando na conta e mais sobre a estrutura que você constrói ao redor dele. É menos sobre sorte e mais sobre consistência diária, sobre decisões pequenas, repetidas, quando ninguém está olhando. É silencioso, gradual e muitas vezes parece invisível. Você não acorda rico de um dia para o outro. Você acorda um pouco mais consciente, um pouco mais organizado e um pouco mais intencional. E isso, acumulado ao longo do tempo, transforma tudo. E pode sim te levar muito longe. Se você já começou a organizar a sua vida financeira, mesmo que de forma simples, mesmo que com erros no caminho, você já está em movimento. Talvez ainda não esteja onde gostaria. Talvez o resultado ainda pareça pequeno, mas você já não está no mesmo ponto de antes. E essa diferença, por menor que pareça, importa muito mais do que você imagina. Se você se identificou com esse vídeo, seja porque percebeu que está saindo da pobreza ou então que já saiu dela, o próximo passo é transformar essa mudança interna em algo concreto, prático e organizado. Porque entender o processo é importante, mas estruturar o dia a dia é o que realmente vai consolidar a sua transformação. Eu organizei uma playlist aqui no canal que foi pensada exatamente para isso. Nela, eu mostro como conquistar a tranquilidade financeira de verdade, sem fórmulas mágicas, sem promessas irreais, só o que de fato é aplicável à vida real. Minha sugestão é que você assista na ordem. Cada vídeo complementa o anterior e ajuda a construir essa base que a gente conversou aqui. A playlist está aparecendo agora na sua tela, porque sair da pobreza não é um salto repentino, é uma construção. E se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo. Agora é hora de continuar. A gente se vê no próximo vídeo.